Oi, meu nome é Juliana Valenquinas, eu tenho 25 anos, trabalho há 4 anos com iluminação cênica. O nome dessa palestra é Segurança Básica no Trabalho de Iluminação Cênica. E eu vou abordar um pouco sobre essas questões da segurança nesse trabalho, que tem alguns riscos, e eu sinto que existe uma falta de informação no mercado sobre os riscos que essa profissão traz, e que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligeiro, porque a gente pode sim se acidentar e eu vou trazer um pouquinho o que a gente pode fazer para evitar esses problemas e, se caso acontecer um acidente, que pode acontecer, algumas coisas bem básicas de como a gente pode reagir, tá bom? É isso, vamos pro vídeo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as EPIs, mas antes de falar delas eu vou trazer um pouquinho quais são os riscos do trabalho de iluminação cênica. E infelizmente eu tenho a dizer que na verdade tem bastante risco, porque a gente trabalha com altura, com coisas pesadas, né, com refletores que tem ali um peso e tudo mais. É óbvio que a gente não trabalha com toneladas, mas quando a gente coloca em altura um refletor de 5 quilos, de 10 quilos, ele se torna uma arma letal, de fato. Então, a gente trabalha com peso, a gente trabalha com equipamentos quentes, muitos equipamentos convencionais que trabalham com lâmpadas halógenas esquentam muito, bastante mesmo, que você pode se queimar se você colocar a sua mão diretamente. Então, a gente trabalha com calor e a gente trabalha com eletricidade e com altas wattagens. Essas também, é óbvio que a gente não está falando de uma empresa, uma fábrica onde trabalha com wattagens realmente absurdas, mas quando a gente fala de wattagens ali como 1000 watts, 2000 watts, 5000 watts, já são wattagens bem altas do que a gente está acostumado, por exemplo, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, no nosso uso doméstico, a gente costuma usar ali 2000 watts e geralmente a gente usa 2000 watts tipo no chuveiro. Então são coisas que a gente não vai ficar colocando na nossa mão o tempo inteiro. A gente instala uma vez, está instalado e pronto. Eu não vou me aprofundar no assunto de eletricidade, se você não é chegado nessa parte, se você não tem muito conhecimento, eu recomendo também que você procure se informar de como esses equipamentos funcionam, né? Como que a eletricidade, por mais que a gente aprenda na escola, às vezes não é tudo que a gente consegue aprender e tudo mais, e é óbvio que tem coisa que a gente esquece, são muitos anos sem, às vezes, contato com esse tipo de conteúdo. Então, eu recomendo também você dar uma pesquisada, entender como é que funciona a tomada de casa, se você não sabe o que é uma corrente alternada, uma energia contínua, o que é wattagem, o que é voltagem. Então, tudo isso é interessante, pelo menos ter uma base para você conseguir mexer com esses equipamentos elétricos. Então, aqui só nesses a gente falou de 4 perigos que a gente tem, que nós estamos em contato com isso, né, com essas características, e eles são riscos, sim, né, no nosso trabalho. Então a gente tem que estar atento a essas coisas e saber quais são as melhores formas de evitar um acidente e, se caso ocorra, como a gente deve lidar com ele, né? Então, bom, esse foi um resumão, e aí eu acho que a gente traz as EPIs de fato. EPI é a sigla de Equipamento de Proteção Individual. Então, as EPIs são todos os equipamentos que são de uso individual e que você tem que ter, que é importante você ter, e você ter, que só eles já fazem um trabalho bastante importante para a nossa segurança. E eu vou listar aqui quais são eles. Eles são luvas, boas luvas para proteger as nossas mãos. No caso da nossa profissão, a gente tem que ter uma luva que proteja pelo menos de eletricidade e calor, que a gente consiga, de certa forma, se proteger dessas duas coisas. Infelizmente, no mercado é bastante difícil de achar uma luva que tenha uma boa proteção de calor e eletricidade, porque geralmente as luvas para eletricidade são de borracha e, infelizmente, a gente lida com calor. Então, se a gente colocar a nossa mão no equipamento quente com uma luva de borracha, a luva vai derreter e vai perder completamente a função dela.
Então, é realmente difícil de achar. O que muita gente faz é, muitas vezes, colocar uma luva de borracha que proteja contra a eletricidade embaixo e colocar uma por cima que proteja contra o calor. É também uma forma de se proteger. Mas, enfim, existem algumas luvas aí no mercado que a gente consegue ter ali uma certa proteção contra as duas coisas. Mas esses são os principais. Óbvio que também é importante a gente proteger, às vezes, de uma batida, de algum equipamento que tenha ali uma pontinha mais afiada, mas esse não é o principal. Então, boas luvas são muito importantes. Depois nós temos um capacete, que é de extrema importância, porque primeiro que a gente às vezes trabalha com altura e vai trabalhar às vezes andando em lugares que são mais baixos, que tenham obstáculos mesmo para nossa cabeça, que para nós como um todo, mas que para nossa cabeça é importante a gente proteger para não às vezes estar andando e bater a cabeça, mas também para se alguma coisa cair de fato, porque como a gente trabalha com esses equipamentos em altura, se alguma coisa cair ali no momento, principalmente esse é o momento onde pode haver um acidente iminente. Depois que a gente encaixa os refletores, pressupõe-se que eles estão seguros, né? Que eles já estão bem fixados. Mas ali, enquanto você está fazendo essa colocação, talvez possa escapar alguma coisa da sua mão, talvez possa cair. Então, pode acontecer um acidente, pode acontecer até um mal súbito em altura e por isso você não consegue segurar algum equipamento. Então, é importante você ter o capacete para se algo cair na sua cabeça, você estar protegido, porque é o principal que a gente tem que proteger. Na internet também tem aí para vocês procurarem marcas que sejam certificadas, porque aqui no Brasil tem uma certa certificação, no exterior é uma outro tipo de certificação. Então, para a gente ver aí os melhores capacetes, tem pessoas que usam, eu mesmo uso o capacete de montanhismo aí, que tem a certificação para utilizar, mas tem aí N marcas de N valores, só é importante a gente às vezes não ir no mais barato só pelo valor e achar que vai estar protegido, porque às vezes não tem uma certificação, não é um capacete bom e não vai te proteger. Então é bom estar atento à qualidade desses equipamentos, né? Saber que ele é de qualidade, tá? Bom, depois a gente tem o sapato, que é uma coisa bem básica, a gente usar sapato fechado. Tem sim sapatos que são próprios, que são sapatos para uso de segurança, que eles são sapatos mais rígidos, duros, que se algo cair no seu pé não vai machucar, porque o sapato vai segurar o impacto. Mas se utilizando de um sapato fechado, eu acredito que já seja uma excelente forma de se prevenir com acidentes, não usar chinelo, não usar algum sapato mais aberto, realmente usar um tênis, uma bota, algo que seja realmente mais fechado para proteger o nosso pé. E solado de borracha, que é bastante importante, né? Pensando que a gente trabalha com eletricidade. Para caso aconteça algum acidente de você tocar, às vezes, num fio, você também tá isolado, também é interessante. Bom, outra coisa são as roupas, mas que é algo bem simples e que eu acredito até que seja bastante óbvio, que são roupas confortáveis, de preferência calça, a procurar realmente usar algo que você consiga ter uma boa locomoção, mas que também deixe o seu corpo mais fechado, né, que não tenha muita pele exposta, caso venha a bater às vezes até um fio mesmo, às vezes o próprio tecido consegue te proteger ali de um fio exposto. Então, é óbvio que às vezes a gente vai estar com calor e tudo mais, a gente vai querer usar um short, vai querer usar uma regata e tudo, mas se a gente puder evitar, é interessante evitar e usar algo mais fechado, mais confortável. Bom, outra coisa que a gente não usa tanto, mas que pode ser interessante em algumas situações, são óculos protetores. A gente acaba não se utilizando tanto, até porque às vezes, dependendo como a gente trabalha com luz e tem a questão artística, às vezes pode atrapalhar um pouco, para você conseguir ver ali uma afinação de luz e tudo mais, mas ele pode ser um recurso interessante, às vezes quando você está mexendo em um lugar meio ruim de mexer, às vezes a gente sobe nas escadas e fica num lugar meio ruim, meio mexendo com as mãos para cima, então você tem que ficar olhando para cima e pode cair algo no seu olho. Então óculos de proteção
é um equipamento que, apesar de não tanto utilizado na nossa profissão, pode ser bem interessante em algumas situações. Bom, outra coisa que também a gente não vai utilizar em todas as circunstâncias, porque em nem todas as circunstâncias a gente vai conseguir, é o cinto com o talabarte. Eu vou colocar uma foto aqui do que é o cinto com o talabarte que eu tô querendo dizer, que são essas cadeirinhas, né, que prendem a gente clipa em algum lugar, né, a gente se prende nas varas e tudo mais, mas a gente não vai se utilizar sempre, porque não são todos os teatros. A gente sabe que no Brasil não são todos os teatros que têm estrutura para isso. Nem sempre a gente vai conseguir usar, por exemplo, um elevador, né? Que são aqueles elevadores que a gente chama de Gini, por exemplo, mas que é a marca, na verdade, que são aqueles elevadores que são móveis. Então, para fazer, por exemplo, com a escada, que você muitas vezes não vai ter como ali ficar mexendo com a escada e prendendo e tudo mais. Então, realmente, nem sempre a gente vai se utilizar desse equipamento. Olhando para a realidade, né, para a realidade que a gente vive, dos lugares que a gente trabalha, é um equipamento que a gente vai usar mais em montagens muito grandes, em lugares muito grandes, mas é um equipamento que também pode salvar a sua vida, né, se você ali tiver uma queda e tudo mais. Mas você trabalhando a uma certa altura ali, né, até os 3 metros de altura, 4 metros de altura, 5 metros de altura, a gente ainda consegue até trabalhar sem, óbvio, sempre com outra pessoa ali auxiliando, segurando a escada, fazendo um contrapeso para você, te auxiliando. Você consegue não se utilizar desse equipamento, mas em muitos momentos ele pode ser sim algo bem importante quando a gente está trabalhando com alturas maiores, quando a gente está trabalhando em lugares às vezes que são ruins de acessar. Então, ele pode ser um equipamento bem importante também. E, bom, esses são os principais equipamentos que a gente vai ter aí para se utilizar. Eu venho para o principal que eu gostaria de falar, na verdade, nesse vídeo, que é algo que a gente pouco fala na nossa profissão, que são os extintores de incêndio. Bom, a gente tem o risco, a gente corre o risco de ter fogo, sim, no teatro. A gente trabalha com esses equipamentos que são quentes, a gente trabalha com eletricidade, a eletricidade também às vezes pode gerar uma faísca e acabar caindo ali num tecido e também gerar fogo, ou num tecido, ou que não seja um tecido, mas algum material que seja ali inflamável, né? Então, a gente não toca muito nesse assunto, eu não vejo muito as pessoas falando sobre isso no nosso meio, e eu acho que é muito importante a gente saber quais são os tipos de fogo mais comuns, pelo menos para a gente ter uma base, e quais são os tipos de extintores e o que a gente deve no que, né? Então, qual tipo de extintor para qual tipo de fogo que eu uso. Bom, as classificações mais comuns, por conta, né, dos tipos de fogo mais comum, né, que são os materiais, e que pra gente eu acho que esses 3 eles dão conta dos nossos riscos no teatro, são o tipo A, que são os chamados sólidos. Eles não são totalmente sólidos porque tem outra classificatória sim, mas a gente pode chamar desses tipos que são os sólidos, que são papel, madeira, tecido. Esses tipos de fogo, né, esse tipo de material, quando entra em combustão, a gente diz que é um fogo tipo A, né? Não é bem dessa maneira, mas seria um fogo A. Aí nós temos o fogo tipo B, que são aqueles com líquido, então tinta, gasolina, álcool, qualquer coisa assim que seja mais líquido inflamável, né, óleo, que eu até acredito que seja menos comum no teatro, mas que pode acontecer, né, principalmente porque existem também ali adereços cênicos e tudo mais, que até não é tanto da nossa ordem enquanto iluminadores, enquanto técnicos de iluminação, mas que a gente vai estar ali naquele meio, então é importante a gente saber. E o tipo C, que são os com eletricidade, que é o principal pra gente, porque é onde a gente mais vai mexer, né, que são esses equipamentos elétricos. Nós temos esses 3 tipos, que são os mais comuns, né, que a gente vê aí, por aí, pra vender e tudo mais. Nos teatros, inclusive, né,
inclusive lei, né, que tem os extintores, mas muita gente não sabe usar os extintores. Então é importante a gente saber usar os extintores. Bom, então água a gente só vai utilizar em sólidos. A gente só vai utilizar em madeira, em papel, em coisas do tipo, né, em tecido. Quando tiver esse tipo de coisa, a gente vai se utilizar do extintor de água. O tipo B, a gente não vai utilizar água, porque além de chamar mais fogo, você pode até causar uma explosão, se for né, uma pequena explosão ali, dependendo de como for, né? Se for, por exemplo, numa cozinha, um óleo quente, acho que a maioria das pessoas sabem que não se apaga fogo com copo de água. Você tira a panela do fogo, por exemplo, e você abafa, né? Coloca uma tampa para tirar o oxigênio. Porque a tríade do fogo é combustível, que é gasolina, tecido, madeira, qualquer coisa que entre em combustão. Comburente, que é o oxigênio. E calor. Esses são os 3 Cs do fogo: combustível, comburente e calor. Você só tem fogo se você tiver essas 3 coisas. Se você não tiver essas 3 coisas, você não tem fogo. Então, por exemplo, no caso de uma panela que está em chamas, se você tapar e tirar e desligar o fogão, você vai estar tirando o calor e você vai estar tirando o oxigênio. Tirando essas 2 coisas, o fogo vai cessar. Em algum momento o fogo vai cessar. Então, a gente sabendo dessa tríade, das 3 coisas que precisa para ter fogo, a gente consegue, às vezes até mesmo sem o extintor, a gente consegue conter o fogo. Então, líquido, a gente nunca vai se utilizar de água. E aí, o que a gente pode usar? A gente pode usar tanto o pó químico quanto o extintor de gás carbônico, de CO2. Os dois vão funcionar bem para esse tipo de fogo, né, para esse tipo de situação. Mas o melhor deles é o pó químico nessa situação. O pó químico ele vai criar ali quase uma camada ali de uma película e vai isolar ali aquela área e vai cessar o fogo. Então, a gente consegue usar tanto o CO2 quanto o pó químico. E aí, para o último deles, temos esses equipamentos que são elétricos, que é o tipo C. A gente não vai utilizar água, porque é condutor de eletricidade. Então, se a gente tacar água, talvez até apague o fogo, mas talvez o fogo até retorne e você pode acabar tomando um choque, porque aquela rede de energia tá ligada ainda e você joga água, você gera uma corrente ali, você faz um fio condutor com água e você pode tomar um choque. Então, equipamentos elétricos a gente não vai apagar o fogo com água. Aí nós temos a opção do pó químico e do gás carbônico. O pó químico é uma opção, mas o que acontece? O pó químico ele acaba danificando certos tipos de equipamento, elétricos e eletrônicos. Então, ele acaba sendo uma solução, óbvio, no desespero, mas talvez você acaba tendo um prejuízo maior do que só o fogo, porque talvez até se tiver alguma coisa próxima eletrônica, talvez aquele equipamento acabe não funcionando mais. Se ele pegar ali algum tipo desse pó, ele acaba não funcionando mais depois. Então, o ideal para quando a gente tem fogo com eletricidade é utilizar o CO2. O CO2 ele vai refrigerar a área e vai fazer, como eu disse anteriormente, vai isolar de ter oxigênio na área, de ter o comburente na área. Então, ele vai conseguir apagar o fogo e refrigerar aquela área e não vai danificar o seu equipamento. E eu queria dizer um pouquinho sobre 2 coisas. Primeiro delas é que essas situações com os extintores, elas são possíveis quando você vê que é um fogo que você tem capacidade ali, que é um fogo mais isolado e que você consegue apagar com o extintor. Essa é uma das coisas também importantes da análise de risco, porque se você vê que é um fogo que já está se alastrando, não faz sentido você ficar ali. Isso, se você vê que é uma situação que você sozinho não consegue lidar, evacue a área, tire todos dali de dentro,
Não coloque sua vida em risco tentando ali, às vezes, apagar um fogo que você já vê que tá já numa situação que o extintor não vai dar conta e você acha, às vezes, na esperança de tentar salvar alguma coisa, de tentar se utilizar do extintor. Se você vê que já tá numa situação que não dá, não se arrisque. Não se arrisque. Bom, e a segunda delas, a segunda coisa que eu queria dizer é que às vezes a gente não precisa nem olhar o rótulo daqueles extintores para a gente identificar quais são os extintores, tá? Então eu vou dar algumas dicas de formas de identificar esses equipamentos, sem precisar às vezes ficar olhando muito para eles, ficar procurando ali, qual é o tipo, isso daqui é o pó químico, isso daqui é o, né? Vamos de uma maneira mais fácil. O extintor de água, geralmente ele é maior, né? Até quando tem dois, se tiver um maior, provavelmente ele vai ser o extintor de água. Ele geralmente tem uma mangueira que ele tem só uma pontinha. Inclusive eu vou colocar uma fotinho aqui do extintor de água, como ele geralmente é. Geralmente ele tem mais ou menos meio metro, um pouquinho mais, talvez de meio metro de altura. Então ele é um dos que é um pouquinho maior. Se você tiver ali com dois equipamentos ali, um do lado do outro, um extintor, você consegue ter bem essa referência. Se tiver sozinho, ainda assim você vai saber que provavelmente mais ou menos meio metro você já consegue ver que ele é um extintor de água. Pelo bico, né, que é a mangueirinha mesmo, é só uma mangueirinha. E você consegue também, às vezes, batendo, se você tiver em dúvida e quiser muito rápido ali, não tiver achando o rótulo, não tiver achando... Geralmente vem bem grande escrito, mas, sei lá, às vezes tá sujo, às vezes tá... né? É óbvio que não é o ideal, mas a gente sabe que a gente encontra, às vezes, coisas assim. Então, se você der uma batidinha, geralmente ele faz o mesmo tipo de som que é do metal com água mesmo, né? Não sei para quem que já teve experiência, às vezes, de estar perto de uma caixa d'água que tenha... que seja de metal, né? Aquelas caixas d'água grandes. Mais ou menos é um som parecido. Aí nós temos o pó químico. O pó químico ele costuma ser menorzinho e ele, diferente do com água, quando você dá umas batidinhas nele, parece que você está batendo uma superfície como pedra. Ele não propaga nenhum tipo de som, porque ele, por conta do pó, o pó ele acaba sendo essa coisa que quase não consegue propagar o som mesmo, né? Que é quase realmente quando a gente bate numa superfície sólida como pedra. Então, você consegue perceber também por conta do tamanho e por conta dessas batidinhas que você também pode dar. E, assim como o de água, o pó químico também é só uma mangueirinha. Ele é só uma mangueirinha inteira. A mangueirinha é igual do de água. Então, a diferença vai ser no tamanho e na batidinha que a gente pode dar. E o terceiro, que é o com gás carbônico, ele é bastante pesado, geralmente. Ele também é pequenininho, geralmente mais ou menos do mesmo tamanho do pó químico. Só que geralmente ele é mais pesado, geralmente ele tem um metal mais pesado, porque para segurar o gás ali dentro, você precisa de um metal mais grosso, né, para conseguir manter o gás ali dentro. Então, geralmente o extintor é extremamente pesado, mesmo sendo gás dentro. Então, ele é um dos mais pesados entre os três, tá? Aí você consegue, então, pela batidinha, ele vai ser algo parecido com o do pó químico. Ele não vai propagar muito, mas você percebe que ele não é tão sólido assim quanto o de pó químico, né? Você consegue perceber ali um certo oco mesmo dentro, né? Porque é gás dentro. Então, ele vai ter essa característica parecida com a do pó químico também. Além do tamanho, ele também vai ter essa característica de não propagar muito som. E a terceira coisa é que o de gás carbônico, a pontinha dele é diferente. Eu vou colocar uma foto aqui, vocês vão ver que ele não é só a mangueira. No final ele tem ali um dissipador ali, silicone para direcionar melhor o gás. Porque no caso da água, né, ele vai ser como uma mangueira, né, então ele vai sair num jato sólido e você vai conseguir direcionar para onde você quer. O pó também ele acaba saindo parecido, ele acaba dissipando um pouco mais, mas tudo bem que ele faça isso. E no caso
do gás carbônico, ele acaba tendo essa estrutura para conseguir direcionar melhor o gás e ele sair pela mangueira e depois se abrir de certa forma e você conseguir direcionar. Então, essas são os três extintores, aonde eu posso utilizar cada um, porque senão eu posso acabar até piorando a situação num caso de incêndio, num caso de algum fogo mais localizado ali. E para isso não acontecer, é importante a gente ter esse conhecimento, que é algo bem básico, mas que é legal a gente saber no caso de uma emergência. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não tem muito tempo para eu ficar me aprofundando em muitas coisas. Esse é um geralzão para a gente ter uma noção de algumas coisas, para a gente ficar atento, né, em algumas questões. Mas tem uma das coisas também que eu queria recomendar, que é, se vocês puderem, eu não tenho como me aprofundar nesse vídeo, e até porque eu não me sinto apta a passar esse tipo de conteúdo, que é de primeiros socorros, né? Tem algumas coisas que eu até poderia falar aqui sobre, mas que eu não me sinto apta a falar, eu me sinto mais apta a falar sobre essas questões mais técnicas. Mas que eu acho que, se tiver oportunidade, pesquise um pouco sobre primeiros socorros. Se tiver a oportunidade ainda de fazer um curso de primeiros socorros, faça. Eu tenho um curso de primeiros socorros que eu fiz por conta de um trabalho, que é uma outra questão, mas que para mim eu senti que foi muito importante para mim ter esse curso. E eu me sinto muito mais segura em algumas situações. É óbvio que a gente não sabe nunca aconteceu comigo de alguma situação assim, mas então a gente não sabe como a gente vai lidar na hora, mas se a gente tiver o mínimo de conhecimento, a gente sabe que a gente consegue talvez fazer alguma coisa. A gente pelo menos coloca ali, né, algum tipo de possibilidade. Porque se a gente não sabe, aí realmente a gente não vai conseguir fazer nada mesmo. Então, eu digo isso porque às vezes a gente está trabalhando com outras pessoas e a outra pessoa pode ter um mal súbito, sim. Ela pode ter um acidente, sim. E os primeiros socorros ali, eles são importantes às vezes para salvar a vida de uma pessoa até chegar à emergência de fato. Então, se você tiver a oportunidade de aprender a fazer massagem cardíaca, aprender a como lidar com uma pessoa ali que teve um trauma, uma queimadura, um corte, se você conseguir aprender a lidar com essas coisas, se você der uma pesquisadinha, se você vê, né, o que eu faço em determinadas situações, você pode às vezes salvar uma vida e pode acontecer, né? Nesse caso, estou falando da nossa profissão, que tem fatores de risco, mas até mesmo fora, né, da nossa profissão, às vezes a gente andando na rua pode acontecer também. Então, é uma das coisas que eu recomendo, que eu não vou ter como passar, mas que eu recomendo muito a irem atrás disso, de um curso básico de primeiros socorros, se você souber o básico ali, de algumas coisas, né, de uma massagem cardíaca que seja, já é bastante importante. Então eu vou terminando. Eu acho que outra coisa que eu queria também passar é da gente ter muito bom senso, da gente olhar para reforçar essa situação, né, de análise de risco, de ter cautela e tudo mais, porque essas coisas podem salvar a nossa vida e a também de outras pessoas. Então a gente tem um olhar ali bem apurado para o nosso trabalho e para as pessoas que estão trabalhando ali ao nosso redor. É bastante importante quando a gente está falando de segurança, né? É uma das coisas que a gente tem que ser bastante rígido mesmo, porque a gente está falando de vidas. Então, é isso que eu queria deixar, assim, que a segurança é algo que a gente precisa realmente prezar muito. Não dá pra gente, às vezes, fazer uma gambiarra, alguma coisa do tipo, quando se trata de segurança, porque você coloca outras pessoas em risco e isso não é legal, tá? Então, é isso. Vou deixar aqui no final uma telinha ali com alguns números que são de contatos de emergência, que é legal a gente saber. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.